Livro de Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade, ou para sua aceitação, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará e lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de manjares. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha,
nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar na oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida ao forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares, da sertã far-se-á da flor de farinha com azeite. E então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual se levará ao altar, e o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Em toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás oferta de manjares das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico ou de paz ou das graças, se a oferecerá de gado macho ou fêmea, e oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolarás diante da porta da tenda da congregação,
e os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo e sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante ao Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em roda. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada, e sua gordura, a sua cauda toda, e qual tirará do espargido, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que sai sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isto sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerás dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura de toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecereis pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha,
ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante ao Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação, e toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre ele, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará o sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. E depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho,
é expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fazer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum do mandamento do Senhor, aquilo que se não deve fazer e for culpada, ou se o pecado a qual pecou lhe for notificada, então trará por oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e porá sobre as pontas do altar, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue
derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. Sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, veja que o ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. E quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será nenhuma dessas coisas. Será, pois, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação a culpa que cometeu. Ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e o outro para holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é, e do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado.
e a trarei ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma dessas coisas. Ele será perdoado e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares, o sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará o quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, ele será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpada ao Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que lhe depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso testemunho, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo que se jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, a aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação,
para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do cheiro de azeite, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A lei da oferta de manjares. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do azeite, e do incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o cheirará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua.
a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite. Cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo seja. Toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir algum do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário se comerá no fogo, será queimada. Capítulo 7. A expiação da culpa. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que há sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado. Com os rins se tirará, e o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é, como a oferta pela expiação do pecado. Assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer em forno, contudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite,
ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei, sacrifício da paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões, asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica, e de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que se oferecer o sacrifício, se comerá, e o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo a oferta sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado miúdo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do delicerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor
o sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel. Dos seus sacrifícios pacíficos os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apressou para administrar o sacerdócio do Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo ou um preceito perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Ele vestiu a túnica e o cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, ou de obra de artífice, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e a mitra diante do seu povo. Pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, ou a coroa santa, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele há, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar,
e ungiu o altar e todos seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs ele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e a seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espádua direita também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto, e estas foram uma oferta da consagração
por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos, aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um cordeiro para holocausto sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, e o holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro para expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue do sacrifício, e molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue
derramou à base do altar, mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar o altar do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus, amados. Nestes 9 capítulos de Levítico, vemos as leis e as ordenanças acerca dos holocaustos e dos sacrifícios pacíficos, que hoje, pela graça do Senhor, somos dispensados de tais sacrifícios, porque o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, e o pecado que nos tirava a paz, ele levou sobre si. Portanto, pela graça somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus Pai. Assim, o Espírito Santo nos consola e nos batiza para que possamos estar cada vez mais fortalecidos no Senhor. Prestes estamos do fechamento do plano de salvação, e o terceiro templo será reconstruído em Israel, onde o Anticristo restabelecerá os holocaustos conforme essas ordenanças a Moisés. Todos
utensílios do templo já estão preparados e em breve será levantado. Shalom Adonai e até breve.